Desta visita do Senhor Jesus e do seu Espírito em nossa vida, não é? Então, muito boa noite aos irmãos que eu não dei boa noite. Fico muito feliz em revê-los, não é? E estar vendo alguns agora e outros estou revendo, não é? Mais uma vez neste dia. Muito boa noite a você que nos acompanha aí na mídia. Que prazer, que alegria poder adentrar ao seu lar neste momento e estar com você nesse culto, participando com você nesse culto. Que Deus abençoe muito a você. E se você ainda não entregou o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus, que nesta noite o Espírito Santo faça você compreender a tua grande necessidade do Evangelho de Jesus Cristo em sua vida. Muito bom, vamos começar o culto com uma oração. Vou pedir a missionária Eliana. A missionária Eliana vai vir aqui à frente e vai fazer uma oração. Ela está nos visitando mais uma vez e já trabalhamos assim, cooperando juntos, não é? Há quase 30 anos. Ela sabe mais do que eu. Vem aqui, pode vir. Ela sabe mais do que eu, porque eu não guardo muito esse negócio de data, não é? Então ela vai, vamos colocar em pé, ela vai nos elevar a Deus nesta oração. Oremos ao Senhor. Bendito, poderoso Deus, te damos graças, Senhor, por estar aqui na tua casa de oração. Te louvamos e te adoramos, ó Pai, porque viemos nesta noite para te adorar, ó Rei dos Reis. E também queremos receber palavra tua, Senhor. Queremos que o teu Santo Espírito nos prepare, Senhor. Que tu abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para receber cada palavra do cântico, dos hinos, cada palavra de testemunho, cada palavra da predicação, que possamos guardar no nosso coração e possamos vivê-la. Queremos desfrutar da tua presença e sair daqui, Senhor, levando para a semana essa experiência. Abençoa, Pai, cada pessoa que vai tocar, que vai dirigir a música, os que estão transmitindo essa gravação e ao pastor desta igreja. Em nome de Jesus, te louvamos e te adoramos e te damos graças. Amém. Amém. Aí em pé, vamos cantar
bem bonito, bem animados, o hino de número 152 do cantor cristão. Hino 152 do cantor cristão. Vamos lá. Cadê o regente? Não tendo tu, vai tu. Primeiro que se candidatar, pode vir. Não fazemos restrição. Vamos lá. 152. Pastor Divino é o título do hino. Vamos cantar. que as crianças aprendem os hinos também, viu? Cantem em casa, vamos cantar na igreja. E se tem de uma criança que ela fica a semana inteira mandando o pai e a mãe cantar. Pai, canta Maravilhoso Cristo, canta Maravilhoso Cristo. E a menina, eu já falei, né, que é menina, né? A menina decorou o hino, Maravilhoso Cristo. Pode um negócio desse, irmão? Uma pirralhinha do tamanho desse menino aqui, 3 anos de idade. Não é isso, não é lição para nós? Vamos cantar Maravilhoso Cristo, mais uma vez, vamos lá. Por mais triste
vocês. Terça-feira, às 19h30, nós teremos uma reunião com a diretoria da igreja. Ok? Assunto: finanças. Estaremos aí conversando sobre finanças, vendo o que a gente pode fazer para adequar melhor os gastos com a receita. Ok? Os tempos que estamos vivendo não são fáceis. Pela graça de Deus temos vivido. E quero trazer uma notícia boa para vocês. Não é? Não devemos nada a ninguém, graças a Deus. Não é uma reunião que nós devemos. Não devemos nada a ninguém. Mas a gente tem que se precaver. Não é? Jesus disse que quando você for construir, você tem que fazer o quê? Você tem que sentar, avaliar o gasto antes de começar, para não passar vergonha. Não é? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer na terça-feira: sentar, avaliar o que a gente pode fazer para continuar conduzindo o rebanho do Senhor, a sua igreja, com responsabilidade. Não é? Segundo, estejamos orando pelo irmão Francisco. Primeiro, pela sua recuperação. São avisos que eu não dou no culto normal. Eu dou antes de começar o culto ou depois que sair do ar. Mas eu estou fazendo no ar porque esqueci. Ela fez uma cirurgia, está em recuperação. E nessa madrugada ela perdeu um filho, o Valdir. Inclusive, esse Valdir, ele me manda bom dia todo dia e uma mensagem positiva, não é? Uma mensagem de ânimo, não é? Ele não é crente em Cristo, mas dá lá uma mensagem lá. E é interessante que eu fui conectar agora à tarde. Ela falou: não é aquele Valdir que manda? Eu falei: é esse mesmo. Por que eu estava lembrando? Se sentiu mal, foi um ataque cardíaco fulminante. Chegou no hospital já em óbito. Né? Então estejamos orando pela família. Estou na expectativa de receber o telefonema para estar dando assistência. Domingo é difícil, não pude visitá-la, mas essa semana com certeza vamos acompanhar. Estamos na expectativa de amanhã receber alguma notícia, porque ainda não liberou nada, não tem nada ainda concreto, ainda não tem informação nenhuma. A informação que eu tenho para passar para os irmãos é essa. Sejamos orando. Estamos orando. Um amigo da Alana pediu para eu pedir para os irmãos orarem. O nome do garoto é Henrico, não é isso? E o Henrico está com a sua mãe muito enferma, uma doença assim, muito grave. Então estejamos orando pela mãe do Henrico, tá bom, irmão? Tá? Lembrando, se quiser anotar um papelzinho aí, anota, põe na carteira. No teu momento de oração com o Senhor, lembre-se que o Senhor atende as nossas orações, tá bom? E estejamos orando por outros irmãos da igreja, que às vezes a gente não sabe, e estão passando por lutas, tá? Estão passando por lutas, às vezes uma luta muito forte, não é? Estejamos orando pelos irmãos, não é? A Bíblia manda a gente carregar o fardo uns dos outros. Sabe o que é carregar o fardo? É botar nas costas e ajudar a levar, não é? Então vamos ajudar os nossos irmãos em oração, né? Trazendo, quando possível, uma palavra de ânimo, dizendo assim: vamos em frente, Jesus está nessa, Jesus está por perto, e a gente vai vencer, e vamos em frente, meus irmãos, e vamos em frente, a gente não pode parar, tá bom? Então acho que é isso, são esses avisos que eu queria fazer rapidinho. E as criançadas, os crianças hoje, infelizmente, não vão subir. Eu não quero ser mal com vocês, não é? Mas vamos, pelo menos no domingo, assistir o culto junto, não é? Então no quinto domingo elas não sobem. Mas a gente pode cantar, não é verdade? Então vamos cantar para as crianças? Vamos lá? Então eu peço às crianças que venham aqui à frente, para vocês não perderem o costume. Vamos lá. Todas as crianças podem vir, sem precisar correr para não cair. Não é? Muito bem. Pode vir para cá. Vem para cá. Isso. Está fraquinho hoje, né? Vamos fazer mais um ali, um retardatário ali. Vamos lá. Isso, uma retardatária aqui. Fica aqui perto do pastor aqui. Isso. Ó, nós vamos cantar para ensinar essa gente. Quero que vocês abrirem essa poucura que vocês têm lá. Tá bom? Bem bonito, hein? Tá? Se não achou aí, não precisa nem pôr, porque todo mundo sabe de cor, não é verdade? Tá bom? Qual é o tom aí, gente? Qual é o tom aí? Gênesis, é isso? Gênesis, sexto, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué.
coração. É novo, não é? Ó, todo mundo com a mãozinha assim, ó. Ó, o coração abre assim. Quando abre assim, o que é? Assim é a Bíblia, assim é o coração, tá? Ó, Bíblia, coração, tá? Vamos lá? Todo mundo com a mãozinha assim, tá? Vamos lá. Se você tiver vergonha, não precisa fazer não, tá? Porque a dúvida morre de vergonha. Vamos lá. Eu abri, é isso, João, tá? Eu abri meu coração. Parabéns. Pode sentar. Devagarinho, viu? Pode devagarinho lá, tá? Sem correr. Irmãos, estamos investindo, viu? Investindo nas crianças. Vamos lá. Abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículos. Aliás, agora vamos colocar nossas dízimos e ofertas, não é? Desculpa, eu estava esquecendo, mas já é Mateus, tá? Mateus capítulo 4. Enquanto toca o número musical, os irmãos poderão trazer seus dízimos, suas ofertas. Ainda estamos no começo do ano, os irmãos ainda podem renovar o propósito de serem fiéis o ano inteiro, hein? Ok? Vamos lá. Mateus 4, de 1 a 11. Vamos colocar em pé. Nós vamos ler responsivamente a palavra de Deus. Mateus 4, versículos de 1 a 11. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: e quando o Senhor veio a saber, aliás, é Mateus e não João, eu estou em João, capítulo 4, de 1 a 11. Agora sim, leamos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos orar? Nosso Deus, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que foi lida a Tua Palavra, e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Embora tendo um texto tão conhecido, sabemos que ele pode se renovar em nossos corações. Nos abençoe. Colocamos os pedidos que foram feitos agora há pouco nas Tuas mãos. Pedido pela irmã Francisca, pelo consolo para ela e a sua família, pela perda do ente querido. Pai, pedido pela mãe desse garoto que está gravemente enferma, e pedimos ao Senhor que nada te é impossível, o Senhor possa curá-la também. Pedimos que pelos irmãos em Cristo, que estão enfermos, que estão em tratamento, que estão nas expectativas de exames, nós pedimos ao Senhor a força, o consolo, pedimos ao Senhor que esteja dando ânimo a todos. E nós sabemos que o Senhor é a nossa razão de viver. Não há outro Senhor. Ninguém pode substituir o Senhor. Embora tão fracos, embora tão pecadores, embora às vezes não dando ouvidos à voz do Senhor. Mas uma coisa temos certeza: nós somos Teus servos e queremos a direção do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe pela Tua palavra nesse instante, porque assim pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Gostaria de conversar com os irmãos um pouco nesta noite sobre o assunto, os comportamentos do Senhor Jesus que o levaram à vitória. Eu gostaria de, não sei se eu chamaria isso de dinâmica, mas vamos tentar chamar isso. Vocês podem dizer sim ou não, não é? Irmãos, eu queria fazer algumas perguntas. Uma delas é: o diabo fala? Sim ou não? Eita, vocês estão fracos, hein? Se você acha que não, pode falar não. O diabo fala para a gente? Sim. Muito bem. O Espírito Santo fala para a gente? Sim. Aí melhorou, né? O diabo você já fica meio com medo, né? Mas aí, muito bem. O Espírito Santo é real? Ele é uma pessoa? Sim. Ok. O diabo é uma pessoa real? Vocês estão com medo do que, pessoal? É uma pessoa real, não é? Por isso fala, tem ideias, não é? Desvia-nos do Senhor e vai por aí afora. O Espírito Santo mostra, guarda bem isso,
O Espírito Santo mostra a sua vontade para as nossas vidas. Sim. O diabo mostra o que ele quer da gente também. Tudo bem. Agora vocês vão pensando em tudo isso, tá? Até o final do culto, tá? Vão pensando em tudo isso. Meus irmãos, eu quero fazer uma declaração para vocês que quando nós começamos a planejar grandes coisas para Deus e começamos a executar grandes coisas para Deus, você pode esperar que você vai ter na tua frente Satanás. E ele fará de tudo para impedir você de caminhar. Porque você está olhando para o Senhor, quer se alimentar dele, você quer trabalhar para ele, não importa que área, na música, na escola dominical, na pregação, e assim, ele vai tentar te impedir, ele vai fazer um monte de coisa, ele é ardiloso, ele vai falar, ele vai tentar te impedir fisicamente, ele vai tentar te impedir emocionalmente, ele vai dizer para você que você é um derrotado, ele vai dizer para você que Jesus é conversa fiada, que Jesus te sustenta. Se ele realmente sustentasse, você não estaria onde você está. E ele vai fazer da tua vida um inferno. Pode esperar. Pode esperar. Mas tem uma coisa, você vai vencer. Você tem que estar consciente disso. Então, é uma declaração assim audaciosa. O diabo não te tenta quando você está vazio. Isso é para crente vazio, tá? Tem crente que é vazio. Não estou apontando para ninguém aqui não. Não estou falando que vocês são vazios não. Mas tem crente que é vazio. Você acha que o diabo vai querer saber de tentar algum crente vazio? Mas começa a se encher do Espírito, não é? Você vai ver que a coisa vai mudar um pouco. Nós podemos olhar para os exemplos bíblicos. Por exemplo, Elias, depois de grandiosa experiência no Monte Carmelo, ele foi tentado a fugir e encheu o seu coração de desânimo. Pode procurar que está lá na Bíblia, tá? Foi tentado a fugir e o diabo encheu o seu coração de desânimo. O próprio Senhor Jesus, como lembro no texto, depois do batismo, foi para o deserto e ninguém ouviu os seus rogos, não tinha ninguém humano com ele ali, não teve sequer um amigo que o confortasse e simpatizasse com ele, e ele estava ali naquele deserto sozinho, com bestas ferozes, com répteis venenosos, e ali naquele deserto, ele jejuou 40 dias, ficou fraco, faminto, e tornou-se alvo do inimigo, mas cheio da graça de Deus, ali naquele deserto. Então, Satanás não nos tenta pelos nossos pecados. Aliás, ele vai te empurrar cada vez mais para uma vida longe de Deus e cheia de pecado. Mas quando você começa a se encher da graça de Deus, quando você começa a se despertar, você vai ter que enfrentá-lo em seu caminho. Lembre-se, ladrão não assalta casa vazia. E um dos objetivos do inimigo é destruir a graça de Deus dentro do seu coração. O objetivo dele é destruir a graça de Deus dentro do seu coração. Guarde bem isso, tá? E ele fala, ele traz desânimo, ele traz sentimento de derrota. E assim, ó, de acordo com a minha experiência, né, eu quero ressaltar aqui, a minha experiência não é padrão, não é? Mas há momentos assim que eu digo assim: Senhor, eu não tenho forças para vencer mais um culto. Bom, eu não tenho como explicar o que acontece.
Eu não sei explicar o que acontece. Mas Jesus me dá forças, e eu vou lá, eu venho aqui, né? Dirijo o culto, e saio abençoado do culto que a palavra me fala. Ok? Uma vida cheia da graça de Deus. O pessoal hoje, e o diabo conseguiu também mudar, não é? Despertamento é movimento na igreja, não é? Show de luzes, não é? E outras coisinhas que você sabe muito bem. Não tem nada a ver com avivamento, irmão, não é? Não tem nada a ver. Avivamento é você, com convicção, vir aqui, ser um instrumento do Senhor. Não estou dizendo propriamente do pastor, mas ser um instrumento do Senhor na vida da igreja e conseguir levar a igreja cada vez mais para os pés do Senhor. Conseguir transmitir a graça de Deus, comunicar a graça de Deus para cada salvo. De tal forma que os crentes saiam daqui dizendo: hoje eu ouvi a palavra de Deus. Hoje alguém conseguiu explicar de uma forma que me satisfez a palavra de Deus. É mais ou menos isso. Então, queridos, nós vemos aqui o texto que mostra o momento em que o Senhor Jesus, ele estava cheio da graça do Pai. Vejam, ele é o modelo. Jesus cheio da graça de Deus naquele deserto. João, Maria, José, cheios da graça de Deus no deserto deste mundo. Ele é o padrão. O que diz lá? O que o apóstolo Paulo diz lá? Olhando para mim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o padrão. Jesus, cheio da graça de Deus no deserto. Não tinha um homem lá para ele cantar bonito, para ele tocar bonito, não é? Para ele dar umas piruletas lá, não tinha nada disso. Mas o Espírito Santo estava ali no deserto com ele, enchendo-o da sua graça. E aí você olha para o Senhor e diz assim: Senhor Deus, eu quero ser como Jesus. Encha-me da tua graça. Dá-me discernimento para eu ouvir a tua voz. Cuidado com a voz que você está ouvindo. Porque lá no deserto era um misto, voz de Deus e voz do outro. Voz de Deus e voz do outro. A quem ele iria obedecer? Uma colocando em dúvida toda a graça de Deus. Uma colocando em dúvida todo o plano de Deus. Uma colocando em dúvida todo o amor de Deus. Uma colocando em dúvida se valia a pena obedecer a Deus ou não. E a outra, olhando lá para trás, e ecoando dentro do coração de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Ecoando aquilo. Não, essa não é a voz do Pai. Essa não é a voz do Pai. Cuidado! Há quem fale erradamente ao seu coração. Cuidado! E há quem fale e mostre a vontade de Deus para o seu coração e para a sua vida. E essa questão da decisão, outro exemplo que a gente vê aqui, a questão da decisão, a quem ouvir, é nossa. E de vez em quando, miseravelmente, nós ouvimos a voz errada. E Deus é tão cheio de compaixão, que vai lá, nos tira das mãos do inimigo, vai lá, nos lava, vai lá, nos santifica, vai lá e nos coloca de pé e nos faz um vaso novo, um vaso limpo, e começa a nos usar. E às vezes mais lá na frente a gente não aprende, porque a gente não aprende nunca mais, e às vezes vai caindo e Deus vai. A palavra diz assim: ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levanta. Então, irmãos, o primeiro passo de Jesus para alcançar a vitória foi a sua absoluta dependência de Deus. Nós vivemos aqui neste mundo dependentes de Deus. Nós vivemos aqui neste mundo dependentes da provisão dele. É ou não é? É ele quem traz o pão para
ama. É Ele quem provê para você o emprego que traz o seu sustento a cada dia. É Ele que abre a porta de uma escola, de uma faculdade para o seu filho. Eu poderia aqui entrar no mérito, não é? Contando a experiência de outros pastores, que a gente acaba ouvindo e vendo como Deus vai provendo para as nossas vidas. Então, irmãos, o que Deus quer de nós é uma vida de dependência dEle. Mas dependência não quer dizer preguiça, tá? Tem nada a ver. Dependência não quer dizer preguiça, tá? Então, se Jesus tivesse... Satanás, ele aproveitou um momento crítico. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 dias naquele deserto, momento crítico, momento de fraqueza. E aí, se Jesus tivesse atendido ao inimigo, ele teria feito a vontade do inimigo. Ele não teria feito a vontade de Deus. A ordem não foi de Deus, mas a ordem foi do inimigo. O objetivo de Satanás era pôr em dúvida o amor e o cuidado de Deus. Lá do versículo 2 até o 4, a gente vê isso, não é? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando saiu o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, se tu és o Filho de Deus, essa não foi a ordem do Espírito Santo. Essa não foi a ordem do Espírito Santo. E Jesus não atendeu, não é? Deus tinha mandado Jesus transformar pedras em pães. Então o objetivo dele era pôr em dúvida o amor de Deus e o cuidado de Deus. Jesus iria perguntar: Pai, essa é a tua vontade? Nós temos que perguntar diante das encruzilhadas da vida: Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida? Por exemplo, eu tinha um plano em 1980, tem tempo, né? Eu tinha um plano de fazer talvez ou economia, ou administração, ou ciências contábeis. Hoje eu penso que talvez se eu fizesse administração, no segundo ano eu transferiria talvez para ciências contábeis. Mas o que Deus fez comigo? Naquela dúvida, vai para a teológica, não vai para a teológica, vai para a teológica, não vai para a teológica, fui para a teológica. Se eu tivesse feito ciências contábeis naquela época, eu digo com 100% de certeza, eu não estaria no ministério hoje. 100%, porque eu não iria aguentar o que eu aguentei. Eu não iria aguentar o que eu aguentei. Hoje talvez eu fosse um auditor fiscal, seria um auditor de alguma empresa, talvez tivesse algum escritório, alguma coisa, mas o que eu fui fazer? Fazer primeiro a faculdade teológica, não é? Me formei, o Senhor me trouxe para o ministério, e estou aqui, estou feliz da vida, consciente de que procurei da melhor forma possível fazer a vontade do Senhor. Então, você tem que perguntar: esta é a vontade de Deus para a minha vida? Esta é a vontade de Deus? E Deus não negocia. A sua vontade Ele não negocia. Pode ser que Ele não negocia, não, tá? E Jesus sabia qual era a vontade do Senhor. Ele vai sempre colocar em dúvida a vontade de Deus. Se Deus me ama, por que é que eu estou aqui com fome no deserto? Se Deus me ama, por que é que eu estou com sede aqui no deserto? Se Deus me ama, entre aspas, porque eu estou trabalhando com hipóteses, tá? Por que é que eu estou me sentindo tão sozinho aqui no deserto? Se Deus me ama, por que não veio nenhum discípulo comigo para cá? Não é? Então o objetivo é sempre colocar em dúvida: se Deus te ama. É tão fácil cantar, não é? Nós cantamos assim, a garotada canta, e a juventude canta: Deus te ama, e eu, não é? Mas na hora H mesmo o negócio falha, tá? Na hora H o negócio falha. Então, não sabia Deus que no deserto não havia pão? De alguma forma Deus supriria o Senhor, não é?
supriria, não precisaria de transformar pedras em pães. Então Jesus, ele vivia pela palavra, ele esperava naquele cuja vontade viera a fazer. Lá em João 5,30, diz assim: não busco a minha vontade. Nós cantamos o hino do cantor cristão não, é de um conjunto aí: não meu querer, mas o teu, Senhor. E é tão fácil cantar: não meu querer, mas o teu, Senhor. Mas no domingo, 9 horas da manhã, é o meu querer, que afinal de contas eu mereço, eu tenho que dormir até mais tarde. Uma vez ou outra tudo bem, né, irmão? Não estou dizendo que é pecado, não. Estou dizendo isso não. Só para ilustrar o negócio, né? A gente não meu querer, mas o teu, Senhor. Mas de vez em quando, reina supremo a nossa vontade, né? Então, dependência de Deus, irmãos. O primeiro item aqui é dependência de Deus. Segundo, confiança em Deus. Confiança em Deus. O salmista disse assim, tradução na linguagem do Afonso, ele disse assim: pelo meu Deus eu salto uma muralha. Não importa o tamanho da muralha, mas pelo meu Deus, de alguma forma eu vou chegar lá e de alguma forma eu vou saltar aquela muralha. Irmão, vocês pensam que isso é brincadeira que eu estou falando? Vocês lembram que eu contei a história do pastor lá da Betel, Silas Melo? Ele estava, não sei se na cidade de Patos, lá na Bahia, pastoreando a igreja lá. E ele fez um culto ao ar livre. E a perseguição veio, o padre veio, não é? E botou eles para correr. E eles chegaram numa rua sem saída, que deu de frente para um muro. Estava ele, a mulher e 3 crianças, todas pequenas. E ele falou: seja o que Deus quiser. E ele era mais baixinho que eu, imagina como ele era baixo, né? Era mais baixo que eu. E não sei como, ele jogou as crianças do outro lado. Como é que joga a criança por cima de um muro? Ele jogou as 3 crianças do outro lado do muro. Depois ele ajudou a mulher a pular o muro e ele pulou o muro também. Como é que é? Eu não sei. As crianças disseram assim para ele: alguém nos pegou aqui desse lado do muro. E eu não estava vendo ninguém. Foi pela fé mesmo, jogou. Ele contava isso, irmão. Não é brincadeira o negócio. Você pensa que é brincadeira? Então, irmãos, dependência de Deus e confiança em Deus. Sabendo que Deus vai ajudar você a atravessar os muros, a pular os muros no melhor sentido possível. Não é no sentido pecaminoso, né? Ele vai te ajudar a pular os muros da vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, absoluta confiança. Satanás procura destruir essa nossa confiança em Jesus. E ele queria levar Jesus a suspeitar do seu próprio Pai. Imagina isso, irmão. Queria levar Jesus a suspeitar do seu próprio Pai. E ele vai tentar levar você e eu a suspeitar de Deus, tirar essa confiança, porque a partir do momento que ele tira essa nossa confiança, estamos destruídos, estaremos destruídos. Pode ter certeza que ele vai tentar fazer isso com você. E uma terceira situação aqui é obediência, o caminho da obediência, não é? Jesus obedecia literalmente a tudo que o Pai queria, não é? Ele disse: eu vim aqui para fazer a tua vontade. Obediência. Você gosta de obedecer? Não. Sincero. Vinde a minhas crianças, porque são sinceras, disse Jesus. Mas ele falou uma verdade que está na prova. Você gosta de obedecer? Ah, pastor, o senhor pega muito no pé, pastor. Que é isso? Pega muito no pé. Ninguém gosta de obedecer. O que é isso? Eu não gosto de obedecer. Quando eu digo isso, eu não gosto de obedecer. Eu estou aqui para coordenar, sabe? Eu vim aqui para coordenar, sabe? Eu sou um coordenador. Um dia chegou uma irmã aqui, pastor, eu tenho a formação, não sei o que, e tal.
para coordenar o departamento tal, eu vou montar isso, eu vou montar aquilo. Eu falei, ó, irmão, o carguinho que foi dado para a irmã, é para ser uma professorinha das crianças. A irmã aceita? Ela falou, não. Então a irmã vai ficar sem cargo, nós vamos comer mais um pouco de sal junto, e se a gente se dá bem comendo sal junto, tudo bem. Mas não comemos sal junto um ano, irmão. Não deu outra. Ela, como diz a turma aí na gira, rapou fora. Não quer obedecer. Veio para ser chefe, veio para comandar. E eu sabia que não ia dar certo, porque eu já conhecia a peça. Não é? Então, Jesus não discutia. Nós discutimos muito com Deus. Né? Nós discutimos muito com a nossa chefia, discutimos muito. Temos que aprender a obedecer. Eu preciso aprender a obedecer, você precisa aprender a obedecer. A gente não gosta, a gente gosta de comandar. Não gostamos de dar satisfação. Não gostamos de pedir nada para ninguém. Não é? E quantas vezes, irmão, Deus nos leva para uma situação para nos ensinar que nós temos que aprender a ser humildes, nós temos que aprender a pedir. E aliás, o que disse Jesus lá? Pedir. Está aí. Você não quer pedir, não recebe, vai ficar passando necessidade, porque não aprendeu a pedir, é muito orgulhoso, você não quer bater, não é? Então não vai abrir, você não pede, você não vai receber, não é? E assim, quando ele diz lá, não é? Eu diria que não é diretamente lá. Aprender a bater, aprender a pedir, você aprende aqui na terra com a igreja. Aqui na terra com a igreja. Você não sabe pedir nada, faz conforme você quer, não é? Então, ouve vozes estranhas e acaba dando tudo errado. Aí depois, culpa sabe quem? Sabe quem culpa, né? De quem é a culpa de tudo na igreja? Dá tudo errado. Aí a culpa, né? Aí quem tem costa larga e carrega tudo nas costas, não é verdade? Culpado, a gente sempre vai achar um culpado, porque a gente não admite. Nós somos muito, irmão, pensa bem aí, ó, tonelada de orgulho nas tuas costas, vai. Tonelada de orgulho. Nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito vaidosos. Põe vaidade nisso, põe arrogância nisso. E o pior, há muitos de nós que não aprendem nunca. Não, passa a vida, fica sem dente e não aprende e continua não sendo humilde. Continua não sendo humilde. Então a gente vê, tudo isso para ilustrar, eu não estou saindo do texto não, hein? Você pode procurar isso no texto e você vai achar, não é? A obediência de Jesus ao Pai. É isso que ele requer de nós, obediência. Então, o inimigo, está lá entre o versículo 8 e o 10, procurou desviar Jesus do propósito de sua missão divina. Desviar do propósito. Tudo isso te darei, vai ficar bilionário. Você é muito pobre, nasceu numa manjedoura, é de uma família muito simples, você vai ter muito dinheiro. Você vai reinar sobre muita gente. Porque isso aqui foi me dado, eu vou dar para você isso aí. Jesus falou, sai para lá, meu negócio é obedecer ao Pai, não estou interessado. Não estou interessado em testar ao Pai, não estou interessado em receber os reinos do mundo, não estou interessado em transformar pedras em pães. Meu negócio, meu foco é o Senhor Jesus. Se Jesus aceitasse a proposta do inimigo, o Evangelho seria uma maldição para as nossas vidas e não uma bênção. Jesus tinha vindo para fazer a vontade do Pai, lá em que era salvar o homem dos seus pecados. Filipenses 2,8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte,
sendo obediente até a morte. Eu morro, mas não desobedeço. Está disposto a morrer para não desobedecer a Deus? Eu morro, mas não desobedeço até a morte, e morte de cruz. Se aceitasse essa proposta, prestaria obediência não a Deus, mas à voz do inimigo. Em Romanos 6,16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou você obedece à voz do pecado, que sabe de quem que é a voz, ou obedece a Deus. Lá em Romanos 6, versículo 16. Queridos, vou concluir, porque o tempo não me permite continuar. Jesus sabia que havia sido enviado a este mundo, e sabia por que estava aqui, e para que estava aqui, e em nenhum momento desviou do propósito de Deus para a sua vida. Jesus venceu as fraquezas da carne, porque teve absoluta dependência de Deus, não transformou pedras em pães, confiou na providência do Senhor. Incentivo para nós, confiarmos na providência do Senhor. Se você está fazendo tudo certinho, a gente dá assim, os exemplos mais triviais possível, tá? Se você durante a semana procurou testemunhar de Jesus, lembra que eu falei hoje de manhã sobre o testemunho da mulher lá? A mulher lá, nota 10, a mulher samaritana, não é? Você procurou obedecer, você testemunhou, você viveu o Evangelho, você estudou a lição da escola dominical, que é a tua obrigação estudar, você leu a Bíblia, você orou, e aí te vem uma situação difícil, você vai ficar com medo do quê? Você fez o que você pôde para obedecer ao Senhor. Você deve procurar depender dele, não é? Depender do Senhor. Então, ele vai cuidar de você. Você procurou viver uma vida para ele. Ele vai cuidar de você. Ele vai abrir a porta que você precisa. Ele vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Poderia assim enumerar, abrir oportunidade para dar um testemunho aqui. Inúmeros irmãos que poderiam dar um testemunho da providência de Deus. E tem lá, o que o pessoal mais dá? Não é? Mais assim, fanático, diz assim: o nosso Deus é o Deus provedor. Aí vem lá, de direito, não sei o quê. Tá. Eu não tenho nada disso, tá? Estou muito sincero, não tem nada desse negócio, não. Prefiro falar assim, ó, Deus é provedor. Não é? Mas eu não sei nada de hebraico, eu vou falar o quê? Eu não sei nada. Não é? Uma palavra ou outra em grego, e olhe lá, e estou até evitando citar para não trazer uma fonética errada aí para você, não é? Para não ensinar coisa errada para você. Então, queridos, dependência de Deus, da provisão de Deus, ok? Absoluta confiança em Deus. Ele não pulou do pináculo do templo, sabia que Deus o protegeria, mas não é preciso tentá-lo. Deus o protegeria. Para que eu vou tentar a Deus? Não é? Lembra daquela história que eu já contei lá na Coreia, das meninas que saíram do culto do avivamento? Não é? Tinha estado uma tempestade, o rio estava cheio. Ai, Pedro andou por cima das águas, a gente está cheio de fé. E vamos atravessar o rio, morreu. Tentar Deus? Vai tentar Deus? Não? Você sabe que o lugar que vai passar é um lugar perigoso. Você tem outra opção. Você fala, vou passar por aqui porque Deus vai me guardar. Por que não passa pelo outro lugar? Mais seguro. Aí turma aí, que gosta de sair à meia-noite de casa. Sabe que é perigoso andar de madrugada por aí? Por que vai andar de madrugada por aí? Eu continuo dizendo que lugar de jovem depois das 10 da noite é em casa dormindo, acabou. Eu sou daquele tempo. Por que tentar a Deus? Não é? Então, irmãos, confiança em Deus, sem tentá-lo. Não é? Absoluta obediência a Deus. Ele não aceitou as riquezas do mundo dadas pelo diabo. Olha, se você fizer isso,
você vai prejudicar uma pessoa. Mas nessa operação, você vai ganhar 100 mil reais. Olha, ninguém na igreja vai ficar sabendo, o pastor não vai ficar sabendo, e você vai dar o dinheiro, o pastor nem vai perguntar. Aí você aceitaria? Algo desonesto? Não estou dizendo que você vai ganhar 100 mil em algo correto, justo, fruto de um trabalho, alguma coisa. É outra história. Mas para prejudicar alguém, para fazer uma desonestidade, você vai ter um lucro. Você faria isso? Olha para Jesus, Jesus não aceitou. Ó, está assim de crente. Fazendo tanta coisa por aí. Eu não vou mais a fundo por uma questão de... Sabe como é que é, né? O momento é momento que é difícil, né? Para a gente estar falando determinadas coisas, não é? Tem muita gente com a capa de crente. Mas é melhor obedecer a Deus do que seguir as sugestões sujas do demônio nas nossas vidas. E ele fala, vocês não falaram o que ele fala? Então cuidado para não ouvir, não ouvirem a voz dele. Então, queridos, assim como Jesus, precisamos observar essas 3 regras, e Deus nos ajudará a sermos vitoriosos também. Dependência, guarda 3 palavras só. Você não entendeu nada do sermão, não precisa entender nada, mas guarda essas 3 palavras: dependência, confiança e obediência. Dependência, confiança e obediência. Jesus passou nas 3, nota 100 para ele. E nós também, se passarmos nas 3, nota 100 para nós também. Que ele nos ajude, não é? A depender dele, a obedecê-lo e caminhar com ele aí sempre. Melhor opção é ouvir a voz do Espírito Santo. Ok? Vamos cantar? Chega para pregar, né, pastor? Vamos cantar, né? Vamos lá. 201 do cantor cristão. Depois tem oração, depois tem dentro. Parece que terminou? Terminou não, hein? 201 do cantor cristão. Vamos colocar em pé para descansar um pouquinho. Rico de noite chegou a Jesus, a fim de salvar.
oração. E esse momento de oração deve ser, assim, deve levá-lo a renovar a sua confiança, a sua fé, não é? Com todo respeito, a gente usa como pretexto para incentivá-lo a orar. Você e eu temos que aprender a depender do Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir aquilo que vem dentro de nós, com voz crítica. É a voz do Senhor? Não é a voz do Senhor? Dentro daquele contexto de agora há pouco, um pastor amigo meu falou assim: Afonso, eu sou advogado, eu estudei numa universidade estadual, eu fui um dos melhores alunos da universidade. Fui um dos melhores alunos da universidade. Eu poderia ser hoje talvez um juiz, um procurador, mas saí da faculdade de Direito e fui pastorear. E ele disse: e eu não me arrependo em nada. Aposentado hoje, não é? Jubilado, aposentado, mas disse: nunca me arrependi de ter optado pelo ministério. Querido irmão, ouça a voz do Senhor. Nosso desejo, a nossa vontade é muito forte. Ouça a voz do Senhor. Jesus estava muito atento. É um modelo para as nossas vidas. Ok? Vamos ouvir uma música. Se você quiser ajoelhar, se humilhar diante do Senhor, com a vontade. E você vai colocar o teu problema. Qual é o teu foco de preocupação nesse momento? Qual é o teu foco de preocupação? É o teu esposo? São os teus filhos? É um vizinho? É um parente? Qual é o teu foco de preocupação? É o teu emprego? Está com medo de perder o emprego? Não fica com medo não. É uma doença. Esteja dependente do Senhor. Vamos confiar nele. E vamos marchar em frente, não é? Vamos em frente. Coloque diante do Senhor nesse momento. Deus, nosso Pai, nós estamos diante da presença do Senhor nesta noite. Nós sentimos, ó Pai, nossa fraqueza. Nós olhamos para o exemplo perfeito que foi o Teu bendito Filho e almejamos ser iguais a Ele. Trabalha, Senhor, com o Teu Espírito em nossas vidas e ajuda-nos a procurarmos uma vida de crescimento, de aprimoramento, de santificação. Coloque em nós esse desejo de procurarmos ser iguais ao Senhor Jesus. Coloca dentro de nós um espírito de obediência. Coloca dentro de nós um espírito de dependência do Senhor.
Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para os problemas da vida e sabermos que o Senhor está à nossa frente. Ajuda-nos a confiarmos que o Senhor nos dará o direcionamento. É de nossa natureza ficarmos preocupados, ansiosos. E com essa atitude, quanta coisa ruim trazemos para nós, para os nossos familiares, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa fraqueza. Aqui estamos nós, Senhor, diante dos teus pés. Como diz o hino, o Senhor é o nosso Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, toma-nos pela mão e ajuda-nos no vale da morte a não temermos mal algum, porque o Senhor está conosco. Põe a tua mão, Senhor, sobre cada pessoa aqui nesta noite. Dê um discernimento, mostra as saídas e cada um aqui precisa nesta noite para os seus problemas. Traga sobre cada um aqui, ó Pai, um avivamento real do teu Espírito. Traga sobre cada um aqui uma nova motivação, um novo amor por Jesus. Mude o nosso coração, transforme esse coração ingrato que temos em corações gratos pelo teu grande amor. Abra a nossa visão para vermos quanto o Senhor fez por nós. E a gente não consegue ver, não consegue entender. Perdoa-nos por nossos pecados, Pai. Perdoa-nos por nossas rebeldias que são naturais da nossa carne. Conduza-nos, ó Pai, pelos teus caminhos. Conduza-nos, Pai, por passos verdejantes. Torna os nossos corações brancos como a neve. Ajuda-nos a corrermos do que é mal. Ajuda-nos a corrermos da maledicência, da maldade. Tira de nossas mentes todo o planejamento de fazermos mal para os outros. Tira isso da nossa cabeça, Senhor. Fica conosco nesta noite. Consola o coração da irmã Francisca. Abençoa esse moço e sua mãe, o Henrico, justamente com a sua mãe. Abençoa os irmãos aqui da igreja que estão sofrendo. Abençoa a nossa pátria brasileira. Muda os corações de nossas autoridades, Senhor. Abençoa o nosso Brasil. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos cantar? Se quiser ficar de pé mais um pouquinho aí, tem jovem aqui, não é? A mais jovem aqui está de pé, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Mais jovem aqui. Vamos lá? Quem vai cantar? Vamos ver os corajosos aí, vai. Essa jovenzinha vai subir aqui, vai nos ajudar. Essa garota. Boa noite, irmãos. A primeira música que nós vamos cantar é Louvores ao Senhor.
e anuncia a nossa esperança, a volta de Jesus. Jesus virá. segunda-feira. Se tem alguém aqui com medo de enfrentar a segunda-feira, não importa a atividade que você vai fazer, chegue lá em nome de Jesus. Diga, estou aqui em nome de Jesus. Vou executar a atividade e Deus vai me abençoar. Pode ter certeza que isso vai acontecer.